Você já se perguntou por que, justamente à noite, seu coração parece mais sensível? Por que certos pensamentos surgem apenas quando tudo silencia, quando o mundo dorme, mas sua alma permanece acordada? Talvez você esteja experimentando algo que muitos ignoram, a tentativa do Espírito Santo de falar com você. E não, isso não é coincidência. Quando a escuridão cai e o barulho do dia desaparece, Deus encontra um terreno mais fértil para se revelar. Porque à noite, o espírito humano está mais aberto, mais vulnerável e, principalmente, mais sensível à voz suave do Criador. É nesse silêncio sagrado que o Espírito Santo age com mais profundidade. Ele não grita, ele sussurra, ele não invade, ele toca com mansidão. E se você tem sentido inquietações, arrepios, lágrimas sem motivo, ou até um peso no peito ao tentar dormir, pare agora e ouça. Pode ser Deus tentando romper o véu da sua alma e te alcançar. Existem formas específicas que o Espírito Santo utiliza para se comunicar conosco à noite. Uma das mais comuns é através dos pensamentos repetitivos. Você deita, fecha os olhos, tenta dormir, mas aquela frase não sai da sua mente. Às vezes é um versículo, às vezes é o nome de alguém, outras vezes é apenas uma sensação insistente de que você precisa orar. Não ignore isso. O Espírito Santo não fala como os homens. Ele fala ao Espírito. Ele imprime sinais dentro de nós, nos move de dentro para fora. E muitos, infelizmente, pensam que é só insônia ou ansiedade. Mas há uma diferença clara. Quando é o Espírito falando, você sente um chamado à oração, um convite para se levantar e conversar com Deus. E quando você obedece, algo muda. A paz vem. A resposta aparece. Às vezes, não com palavras audíveis, mas com um descanso inexplicável. Outra maneira sutil, porém poderosa, pela qual o Espírito Santo age à noite é por meio dos sonhos. E não estamos falando de qualquer sonho. São aqueles que parecem mais reais que a própria vida. Sonhos com mensagens, com lugares que você nunca viu, com pessoas que você sente que precisa encontrar ou perdoar. O Espírito usa a linguagem dos sonhos porque, enquanto dormimos, nossa alma está livre das distrações do dia. É quando ele consegue transmitir visões, correções e até avisos. Muitos personagens bíblicos receberam revelações importantíssimas enquanto dormiam. José, o pai terreno de Jesus, foi avisado em sonho para fugir com Maria e o menino. Daniel interpretava sonhos como mensagens divinas. E você, já anotou algum sonho estranho que teve recentemente? Já parou para perguntar se aquilo veio do Espírito Santo? Mas nem sempre ele vem com sonhos ou pensamentos. Às vezes, ele apenas faz você sentir algo que não sabe explicar. Um choro do nada, um arrepio repentino, uma sensação de urgência para se ajoelhar. Muitos acham que essas manifestações são apenas emocionais, mas quando vêm acompanhadas de paz e direcionamento, pode ter certeza, é o Espírito Santo. Ele pode visitar o seu quarto como um vento suave. Pode te acordar exatamente às 3 horas, 4 horas da manhã, os chamados horários espirituais, para orar. E há pessoas que se levantam nesses momentos sem saber por quê. Não conseguem mais voltar a dormir enquanto não dobram os joelhos. Isso é o Espírito dizendo: filho, preciso falar com você. Agora que tudo está em silêncio, posso te alcançar. E é justamente nesse momento que muitas pessoas se confundem. Elas acham que é apenas um desconforto qualquer, uma perturbação do sono, uma preocupação rotineira. Mas o Espírito Santo age com sabedoria. Ele conhece cada brecha do nosso coração. E quando percebe que nossa mente está sobrecarregada durante o dia, ele espera a noite cair para tocar em áreas que estavam bloqueadas. À noite, o Espírito nos visita porque sabe que estamos menos distraídos, mais propensos a escutar aquilo que ignoramos enquanto o sol brilhava. Ele nos chama com mansidão, muitas vezes sem uma palavra sequer, mas com um peso santo que pressiona o peito e faz a alma se curvar. Esse é o sinal. Não fuja quando sentir isso. Não se distraia com o celular. Não tente apenas voltar a dormir. Entenda, é o céu tentando iniciar uma conversa que pode mudar tudo em sua vida. Há também um tipo de manifestação que o Espírito Santo usa com os escolhidos: a lembrança. À noite, ele traz à mente situações do passado, pessoas que te feriram ou momentos em que você se afastou de Deus.
Mas isso não é para te acusar. É para curar. O Espírito Santo não age com condenação. Ele age com restauração. Se, durante a noite, você começa a lembrar de algo que evitava há anos, é bem possível que o Espírito esteja tentando tratar isso com você. Ele traz à tona não para te machucar, mas para te libertar. Muitos dos processos espirituais mais profundos começam assim, no silêncio da noite, quando uma lembrança específica invade, não como uma dor comum, mas como uma ferida que ele quer tocar com seu bálsamo. E se você permitir, ele vai entrar com cura onde por muito tempo houve só esquecimento e dor abafada. É importante entender que o Espírito Santo conhece cada detalhe do nosso interior. Ele sabe o que palavras não conseguem expressar. Ele percebe suas lágrimas no travesseiro, mesmo quando ninguém mais vê. E quando essas lágrimas vêm do nada, quando você sente vontade de chorar sem saber exatamente por quê, pode acreditar, ele está ali, tocando em você, te limpando por dentro. À noite, esse choro é um sinal de que sua alma está respondendo ao toque divino. É como se, mesmo sem entender com a mente, seu espírito estivesse dizendo: eu sei que é o Senhor. E nessa hora, o céu se inclina. A presença vem com suavidade. Você não ouve com os ouvidos, mas sente com o coração. E o que era vazio se transforma em plenitude. O que era angústia se converte em alívio. Porque o Espírito Santo sabe exatamente como consolar cada canto partido do nosso ser. E ainda há aqueles momentos em que ele nos acorda com uma sensação de urgência espiritual. Você não está sonhando, mas também não está completamente acordado. Parece que há algo acontecendo no invisível. Seu coração acelera, seus pensamentos ficam mais intensos, e uma sensação espiritual toma conta do quarto. Muitos descrevem como se houvesse uma atmosfera diferente ali. Uma presença que não assusta, mas que impõe respeito. É o Espírito chamando você para uma batalha invisível. Talvez por alguém que está precisando de oração naquele exato momento. Talvez por você mesmo, por algo que vai acontecer e ele quer te preparar. Esse tipo de despertamento espiritual é mais comum do que se imagina entre os escolhidos. Só que poucos obedecem. E é aí que perdem a chance de participar de algo grandioso que Deus estava prestes a revelar. E quando você decide obedecer, mesmo sem entender, algo começa a acontecer no mundo espiritual. A simples atitude de se levantar da cama e dobrar os joelhos no meio da noite tem um poder que você talvez nunca imaginou. Não é sobre palavras bonitas ou orações longas. É sobre disponibilidade. É sobre dizer com o coração: Espírito Santo, estou aqui. Fala comigo. E ele fala. Às vezes, através de uma paz que invade o ambiente. Outras, por meio de um pensamento que traz direção. E há vezes em que ele simplesmente faz você chorar e sentir como se estivesse sendo abraçado por Deus. Porque é isso que acontece. O Espírito Santo não se manifesta para impressionar. Ele se manifesta para transformar. Ele vem à noite porque sabe que é o momento onde os barulhos da vida não conseguem mais te distrair. E é nesse silêncio que ele planta sementes mais poderosas dentro de você. Muitos têm ignorado esses chamados noturnos, e por isso continuam sentindo um vazio inexplicável. Continuam enfrentando lutas internas, crises de identidade, medo do futuro. Mas o que eles não percebem é que, se tivessem dado atenção ao toque do Espírito, já estariam sendo curados. Já estariam sendo moldados. O Espírito Santo não força a entrada. Ele bate. Ele espera. Ele observa-se, no meio da correria do dia e da escuridão da noite, ainda existe alguém disposto a ouvir. E quando ele encontra um coração sensível, ele age com intensidade. Ele revela direções, ele mostra caminhos, ele confirma promessas. Não com alarde, mas com convicção. E quando você começa a responder ao chamado, tudo muda. Seu discernimento aumenta. Sua fé se fortalece. Sua mente se acalma. Porque agora você não está mais andando sozinho. Você está sendo guiado pelo próprio Espírito do Deus vivo. Há pessoas que foram libertas de vícios porque obedeceram a um simples toque do Espírito durante a madrugada. Gente que estava prestes a tomar decisões desastrosas, mas que ouviu uma voz suave dizendo: espere. E esperaram. E foram poupadas.
Outras estavam feridas, cansadas, achando que Deus as havia esquecido. Até que, numa noite qualquer, sentiram um calor no peito, um vento leve passando pelo rosto, uma vontade incontrolável de orar. E oraram. E foram visitadas. E entenderam, naquele instante, que Deus nunca saiu do lado delas. O Espírito Santo fala. E quando ele fala, não sobra dúvida. Sobra certeza. Sobra clareza. E por isso as madrugadas, muitas vezes, se tornam os momentos mais sagrados da jornada espiritual de um escolhido. É ali que o céu conversa com a terra. É ali que o propósito se revela. É ali que os escolhidos recebem ordens diretas do alto. Se você tem vivido experiências noturnas assim, não fuja. Não se assuste. Abrace. O Espírito está tentando conduzir você a um nível mais profundo. Talvez sua vida tenha estacionado porque você não está dando ouvidos aos sussurros divinos. Talvez você esteja se sentindo perdido porque deixou passar os sinais que vinham de madrugada. Mas ainda há tempo. Ainda hoje, Ele pode te visitar. Ainda hoje, Ele pode te acordar com algo novo, com uma palavra, com uma revelação. E se você atender, se você responder, sua vida vai entrar numa rota espiritual que você nunca imaginou. Porque a voz do Espírito não apenas consola, ela transforma, ela renova, ela resgata e ela envia. Escolhidos de verdade não ignoram o toque da noite. Eles entendem que, quando o Espírito Santo fala nesse momento, é porque grandes coisas estão por vir. Uma das maiores provas de que o Espírito Santo está tentando falar com você à noite é a inquietação que parece não ter explicação. Mesmo quando seu corpo está cansado, algo dentro de você permanece acordado, em vigília silenciosa. Essa inquietação não é ansiedade comum. Ela não gera medo ou desespero, mas uma sensação de alerta, como se sua alma estivesse esperando algo que vai acontecer. Isso é um movimento espiritual. É Deus te chamando para estar em pé, espiritualmente, enquanto muitos dormem fisicamente. Na Bíblia, vemos que grandes mudanças aconteceram durante a noite. Anjos apareciam, revelações vinham, livramentos aconteciam. A noite é, muitas vezes, o palco onde Deus trabalha de formas que os olhos humanos não podem ver. Se você tem sentido essa inquietação, saiba que não é à toa. Existe algo grande se movendo sobre a sua vida. Algo que só será revelado se você estiver atento. Muitas vezes, durante essas visitas noturnas do Espírito, ele também ativa dons espirituais que estavam adormecidos. Você pode começar a perceber uma sensibilidade maior ao que é espiritual, ter sonhos proféticos, sentir o desejo intenso de interceder por pessoas que nem imaginam o motivo. Esse despertar de dons acontece quando o Espírito Santo vê um coração disposto a servi-lo sem interesses egoístas. Ele planta sementes de ministério, desperta chamados, confirma vocações. E tudo começa em noites silenciosas, em madrugadas onde poucos se levantam para ouvir. Por isso, nunca menospreze uma noite em que você acorda sem explicação. Nunca ignore um chamado súbito para a oração. Pode ser nesse momento que Deus esteja colocando em suas mãos a chave para algo que mudará sua vida e a vida de muitos ao seu redor. Outro sinal forte da atuação do Espírito à noite é a sensação de presença. Não é medo, não é imaginação. É uma presença real que preenche o quarto, que faz você perceber que não está sozinho. Às vezes, o ambiente parece mudar de temperatura. Outras vezes, o ar parece mais denso, mas carregado de paz. Essa manifestação não é para assustar, é para confirmar que o céu está mais perto do que você imagina. O Espírito Santo é gentil, mas ele também é poderoso. Quando ele se aproxima, a alma sente. E quanto mais sensível você se torna, mais você percebe esses momentos de visitação. Cada toque, cada lágrima, cada oração silenciosa é registrada no céu. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Cada vez que você se levanta no meio da madrugada para buscar sua voz, você está construindo algo eterno, uma ligação que vai além dessa vida. E é importante saber que, muitas vezes, o Espírito Santo fala à noite para nos proteger. Há decisões que precisaríamos tomar no dia seguinte, mas ele já antecipa um aviso. Há laços que estão sendo armados, mas ele revela no Espírito durante a noite. Há perigos invisíveis que ele dissipa apenas porque você se levantou e orou.
mesmo sem entender o motivo. Quando obedecemos a esses chamados noturnos, estamos nos alinhando ao plano de proteção divina. Muitos livramentos que você nem soube que aconteceram foram resultado de uma oração feita num desses encontros silenciosos com Deus na madrugada. Cada oração que nasce da direção do Espírito é como uma muralha invisível construída ao seu redor. Por isso, não minimize essas experiências. Não ache que são emoções passageiras. Quando o Espírito Santo acorda alguém, é porque o céu inteiro está trabalhando a favor dessa pessoa. Por isso, da próxima vez que você sentir um incômodo à noite, uma inquietação suave, um chamado silencioso, lembre-se, não é apenas cansaço, não é apenas um pensamento solto. É o Espírito Santo tentando falar com você. É Deus te chamando para um diálogo que vai além do entendimento humano. E se você ouvir, se você obedecer, coisas que estavam travadas começarão a se mover. Portas que estavam fechadas começarão a se abrir. Feridas que pareciam incuráveis começarão a cicatrizar. Tudo começa com um simples sim no silêncio da noite. Um sim que ninguém vê, mas que o céu inteiro testemunha. Quando você responde ao Espírito Santo, não está apenas obedecendo, está entrando em um novo nível de intimidade com Deus. Que você não endureça o seu coração quando sentir esse chamado. Que você não se deixe distrair pelo sono, pela correria, pelos medos. Porque cada noite em que você se levanta para ouvir o Espírito é uma semente plantada na eternidade. Uma semente que trará frutos não apenas para a sua vida, mas para todos aqueles que cruzarem o seu caminho. Você não foi chamado para ignorar a voz do céu. Você foi separado para ser sensível, para ser obediente, para ser luz em meio à escuridão. Então, da próxima vez que ele te acordar, apenas diga: eis-me aqui, Senhor. Fala, que o teu servo ouve. Porque quando você ouve o Espírito Santo à noite, você desperta para um novo amanhecer na presença de Deus.